Texto: Lucas Lima. Voz: Gabriel FS. Exemplos de quando a aura do modernismo foi feita de herança para a música brasileira. O movimento influenciou diversos momentos da música. O movimento modernista por si só nasceu com a aura transgressora e fez com que enxergássemos, de certa forma, uma ponte onde não só o elitismo era visto como arte. Como em uma mecânica de ruminação, o que era considerado tradicional aos moldes da época era engolido, mastigado, porém colocado para fora como algo novo, renovado. Na música brasileira não foi diferente. O exemplo mais clássico disso é a figura de Heitor Villa-Lobos, considerado o maior maestro da história da música brasileira. Podemos dizer que Villa-Lobos vivia o modernismo antes mesmo de adentrar entre os importantes nomes do movimento. O músico apaixonou-se pelo choro, ritmo popular que passeava pela população mais pobre na época. Começou a estudar violão escondido dos pais, que eram contra a imersão do músico em áreas mais populares. Ainda assim, Villa-Lobos foi contra tudo e todos e ficou na história ao unir o popular ao erudito em obras como O Trenzinho do Caipira. O maestro nos mostra que, na música e na arte em geral, o melhor não é segregar, e sim unir. Este conceito foi, de certa forma, uma herança para a música nacional, que passou a unir classes, raças, brasilidades e também o que era de estrangeiro. A criação da MPB. A MPB é uma das mais factíveis provas de que a música brasileira virou uma grande mistura a partir do século XX. O lundo e a modinha, ritmos respectivamente africanos e portugueses, era o que se ouvia antes de serem usados como referência para a criação do choro e do samba. Nesta ramificação foi incorporado o jazz americano e, sendo assim, a bossa nova. Como em tudo na vida, o caráter político e social tem importância imensurável e possivelmente em todas as grandes reviravoltas da música, ele tem de ser considerado. Como nem tudo são flores, a sofisticação emergida pela bossa nova causou um impacto negativo dentro da União Nacional dos Estudantes, a UNE, que julgava o estilo como elitista e burguês. A organização defendia a exclusão das influências externas na música brasileira. Foi então que uniu-se o samba à bossa nova em uma nova denominação, MPM, Música Popular Moderna, que depois, por influência dos grandes nomes como Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso e outros, tornou-se naturalmente a MPB, Música Popular Brasileira. O marco inicial desta que pode ser a mais longeva revolução musical brasileira foi a apresentação de Elis Regina no Festival de Música Popular Brasileira em 1965. Na ocasião, a cantora interpretou Arrastão, faixa de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. E por que a MPB tem sido a revolução mais longeva? Simplesmente, o estilo incorporou e incorpora até hoje outros estilos para dentro dele. Foi assim com o rock inglês, a música latina, o forró, o carimbó, baião e muitos outros que, se fôssemos falar aqui, daria um verdadeiro livro. Tropicalismo. Considerado como um movimento mais intenso em contraposição à ditadura militar que se iniciou em 1964 no Brasil, o tropicalismo é a pura herança do modernismo na música brasileira. Com faixas contestadoras, diferentes, estranhas e incorporadoras a influências diversas e externas, o tropicalismo buscava retomar características nacionais em uma arte primorosamente brasileira. Não por menos, o movimento é considerado por muitos estudiosos como o último suspiro do modernismo, tendo em vista que influenciou diversas camadas da sociedade, como o cinema e as artes plásticas. O choque referente ao tropicalismo não diz respeito apenas ao confronto à ditadura, mas também à mistura aos elementos elétricos, guitarra e baixo, nas canções, o que, de certa forma, era visto como um disparante aos moldes tradicionais brasileiros. O simbolismo concreto deste ato é a inclusão do trio paulistano Mutantes, que era formado por Sérgio Dias, Arnaldo Batista e Rita Lee, ao disco Tropicália ou Panis et Circenses. Marco não só para a música brasileira, mas também para a música mundial.
punk e pós-punk. Se engana quem pensa que o antropofagismo parou no tropicalismo. O punk rock brasileiro, que nasceu nas periferias de São Paulo, trouxe a revolta de uma população jovem periférica aos padrões da sociedade e também do mercado fonográfico. Não existiam regras para ter uma banda punk. Não era necessário saber tocar nenhum instrumento e nem cantar com primor. Foi também um movimento que influenciou não só a música, tendo inclusive desaguado no pop rock brasileiro dos anos 80, mas também na moda e no comportamento. O movimento, altamente influenciado por referências externas como The Clash e Ramones, chocou o Brasil, e muitas vezes por enquadros errôneos na mídia tradicional. Mas foi com o punk que nasceu também a indústria independente de música, a mídia underground. Com os fanzines, bandas como Inocentes, Ratos de Porão, Condutores de Cadáver e diversas outras brotavam, faziam festivais e shows lotados. O ponto negativo, claro, eram as brigas de gangues e a violência. Reflexo de uma sociedade dividida, dos resquícios da ditadura, que ainda era amada por uma fração da população, e pelo confronto contra grupos com fundamentos nazistas, como os skinheads. Tudo, claro, nos leva ao contexto político-social. Como nada paira no ar, o punk foi base para o pós-punk, que, de forma mais alternativa, também pintou o Brasil com bandas como Voluntários da Pátria, Smack e Mercenárias. Diferente do punk, as canções tinham mais elementos, embora sem a virtuose de longos solos de guitarra. Existia liberdade de inclusão de mais instrumentos e de poesias mais filosóficas. Outra vertente foi a New Wave, que vinha uma embalagem mais pop de grupos como Kid de Abelha, Gangue 90 e as Absurdettes. A antropofagia no pop rock brasileiro. O punk, o pós-punk e a New Wave desaguaram no que conhecemos como pop rock brasileiro. As bandas que surgiram, como Titãs, Paralamas do Sucesso e Legião Urbana, bebiam de todas as fontes, em especial no começo de suas carreiras. Mas ainda existia espaço para comer e vomitar de um novo momento da música. Da metade para o final dos anos 80, algumas das bandas passaram a experimentar novos sons, batidas e vibrações. Os Paralamas, com o disco Selvagem, de 1986, trouxeram um reggae calcado em metais para suas faixas. Já a paulistana Ira trouxe, além do reggae, o rap, além de samplers no disco Psicoacústica de 1988. Mas vale dizer que tudo isso foi um luxuoso prefácio para o que viria a surgir nos anos 90. Como fica o Nordeste nisso? Após o tropicalismo, muito provavelmente o movimento que mais herdou características do modernismo foi o Mangue Beat. Uma banda de Recife, Pernambuco, teve a ousadia de misturar rock ao frevo, maracatu e samba reggae. Quem fez isso inicialmente foi Chico Science e Nação Zumbi, que revolucionou a música brasileira com uma potência poucas vezes vista antes. A batucada formada por um excelente time de percussão causava impacto quando junta das guitarras e das letras poderosas entoadas por Chico Science. Daí nasceram outras bandas, como o Mundo Livre S.A., Shake Tosado e muitas outras. A mistura de ritmos nordestinos ao rock também invadiu o Sudeste, principalmente com a formação dos Raimundos, banda que logo alcançou sucesso nacional, além de bandas muito originais que surgiram na época, como Patofu, Skank e Autoramas. Nos dias de hoje. Atualmente, a efemeridade da indústria do entretenimento como um todo deixa de lado a riqueza que o movimento modernista nos ensinou ao trazer de forma mais profunda misturas que enriquecem a arte do nosso país. Dentro deste contexto, onde a música tornou-se praticamente um item de publicidade e é consumida como fast food, existem artistas e bandas que se salvam e que nos apresentam algo mais genuíno. Dos anos 90 para cá, o rap foi o que mais fez isso, com grupos como Racionais, RZO e mais recentemente com Emicida e alguns outros nomes. Fora do estilo, podemos citar a Baiana System, que traz letras inspiradoras e uma mistura de rock e pagode baiano. No mais, temos visto nomes surgirem e morrerem, além de um senso de nostalgia forte que nos leva a uma repetição de estéticas passadas. Ouça a playlist A Herança do Modernismo na Música Brasileira.